Oi, gente, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Netflix, que todo mundo ama, ou pelo menos quase todo mundo ama. Eu mesmo sou apaixonada, sou a louca dos filmes, das séries. E hoje eu vim indicar aqui pra vocês 10 filmes que, se você ainda não assistiu algum desses filmes, tem que assistir, precisa assistir, porque são filmes maravilhosos que vai prender a sua atenção do início ao fim, que você vai se envolver na história. Enfim, o primeiro filme é Fica Comigo. Gente, o que é esse filme? É aquele tipo de filme que você vai ficar assim, ó, não acredito que ela vai fazer isso, não acredito que tá acontecendo isso. É o filme que você se envolve completamente na história, que você vai ficar assim, vidrado na televisão, não vai nem piscar. Fala de uma garota que teve uma noite de sexo com um cara e ela ficou totalmente obcecada por esse cara. Então, no outro dia, ela se matricula na escola desse cara e o cara tem namorada e ela vai fazer de tudo, o possível e o impossível, pra poder continuar o romance com esse cara. Próximo filme, Passengers. Gente, esse é um dos meus filmes preferidos. É um dos filmes mais lindos, mais incríveis, com a história mais... que eu já assisti. Fala de um cara que vai para o espaço, né, em uma nave. Ele vai para o sistema interplanetário e ele hiberna, né, durante essa jornada. E quando ele acorda antes que todos os outros que estão hibernados. O que acontece? Ele vai entrar em um dilema. Ou eu continuo sozinho, ou eu vivo isso aqui sozinho, ou será que eu posso acordar uma outra pessoa? Será que... E tipo, se ele acordar outra pessoa, ele vai estar sendo egoísta de estar acordando essa outra pessoa, porque essa outra pessoa vai perder a vida, né, ali dentro. Então é um filme extremamente interessante. É um filme que você vai se emocionar, que você vai torcer junto. Enfim, assistam, que é lindo demais. Próximo filme, A Cure for Wellness, que é aquele suspense que vai tirar o seu fôlego, né? Com uma pitadinha de terror. Fala de um homem que foi enviado para buscar o CO da sua empresa em um spa bem distante na Europa. Então, quando ele chega nesse spa, parece à primeira vista tudo perfeito, tudo organizado, tudo ok. Sendo que ele começa a descobrir coisas terríveis que existe dentro daquele lugar. Próximo filme é O Homem Sem Gravidade. Gente, esse filme vale muito a pena assistir. É um filme lindo, conta a história linda de um menino que ele nasceu com um problema, que é, ele não consegue colocar os pés no chão. Ele já nasceu assim, tipo, quando ele era bebê, ele já flutuava. E ele passou a vida inteira dele assim, flutuando. Então a mãe dele escondia isso da vizinhança, escondeu de todo mundo, porque tinha medo, né, do que poderia acontecer. Imagina, um menino que nasceu sem poder colocar os pés no chão, que flutua, que voa. É um filme bem diferente de todos os filmes que você já viu, com certeza. Próximo filme se chama Yamote. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu tô achando que tô arrasando nas pronúncias aqui em inglês. Então, como é esse filme? Uma menina, ela nasceu e cresceu sendo criada e educada por uma robô, porque a humanidade ficou em extinção. Então ela estava dentro de uma nave com essa robô, sendo criada por essa robô, e ela tinha essa robô como a mãe dela. E depois chegou uma outra mulher humana como ela. Então ela começa a questionar tudo que aprendeu com a robô, entendeu? Começa a questionar várias coisas, enfim, é um filme extremamente interessante. Eu gosto muito desses filmes de robô, de sistema planetário, de espaço, de nave, eu amo. Próximo filme é Shut In, aquele suspense misturado com terror que vai tirar seu fôlego, querida. Você vai dar altos pulos no sofá. É o tipo de filme que eu gosto, de verdade. Esse filme conta a seguinte história. Chegou o inverno super rigoroso e uma mulher ficou dentro de casa trancada com o filho, né, isolada com o filho. E esse menino, ele tem problemas de sanidade mental. E começam a acontecer coisas dentro de casa que essa mulher começa a achar que ela também tá com problemas mentais, sendo que ela não tem problema nenhum. Quem tem problema é o filho. Olha, eu não vou dizer muito não sobre isso não. Quem gosta de suspense e terror com certeza vai amar. Esse filme que eu vou indicar aqui agora é sensacional. É um filme de comédia que se chama Desesperados. Pode se preparar pra rir, dar altas risadas. E é porque comédia não é o meu gênero preferido não, tá? Então quando eu indicar aqui um filme de comédia e dizer que dei muitas risadas, é porque o filme é realmente bom. Desesperados conta a história de uma garota que tinha o dedo podre pra homem.
Todo cara que ela ia conhecer, todo encontro que ela marcava sempre dava errado, sempre uma tragédia. E ela não conseguia dar certo com ninguém. Até que do nada ela encontrou um cara tipo, maravilhoso, né? E começou a viver um romance com esse cara. Se apaixonou por ele se apaixonou por ela. Sendo que ele tinha que ir para o México a trabalho. E ele disse que quando chegasse no México, ligava pra ela, tal, que eles iam continuar. E quando ele chegou no México, ele não ligou pra ela e não atendeu as ligações dela, não respondeu as mensagens, nada. Ele sumiu e ela ficou com muita raiva e mandou um e-mail pra ele, esculhambando, arrasando com ele. Então é um filme muito bom, que você vai dar muita risada, vale a pena assistir. Próximo filme é Flatlines. Flatlines é um filme extremamente interessante, eu amei. Fala sobre vida após a morte. Um grupo de estudantes tem curiosidade e eles querem ser os primeiros alunos a terem essa experiência de saber o que acontece depois que morre. Então eles começam a causar paradas cardíacas entre eles mesmos. Tipo, causa parada cardíaca, a pessoa morre, passa alguns minutos morto, né? E depois eles retornam. E tipo, isso inicialmente começa a dar certo, né? Cada um tem a sua experiência de vida após a morte, sendo que depois algo começa a dar errado. Próximo filme se chama Demônio. 5 pessoas entram em um elevador no hotel. E esse elevador quebra e essas pessoas ficam presas dentro desse elevador. E dentro do elevador, o sistema de câmera começa a ter algumas falhas. E cada vez que essas câmeras tem falha que se apaga, alguém dentro do elevador morre. Então o detetive tem que descobrir quem é o assassino dentro do elevador. Gente, sério, é aquele filme assim que você vai ficar querendo saber o que vai acontecer, o que tá acontecendo, como assim? Assistam. O último filme que eu vou indicar aqui se chama Remédio Amargo. É um filme agora de 2020 e é bem interessante, é o tipo de filme que eu gosto. Fala de um homem, né, que era paramédico e ele sofreu um acidente dentro da ambulância. E ele ficou sem poder andar, ficou de cadeira de rodas. E ele tinha uma namorada que tinha vários sonhos com ela, planos com ela de ter filho e tal. E por um período ela fica com ele, continua com ele, sendo que começa a mudar com ela, começa a se sentir muito inseguro, muito ciúme, começa a vigiar ela. E ela se enche o saco disso e deixa esse cara. Termina com ele. E ele vai fazer de tudo pra ela voltar pra casa. Vale muito a pena assistir, é um filme muito bom. E o final, então, maravilhoso. Então, esses são os filmes, né? Me conta aqui também nos comentários os filmes que vocês indicam, né? Porque pessoas que procuram, que vêm assistir esse tipo de vídeo falando sobre filmes Netflix, são pessoas que também entram nos comentários pra ver o que você tá sugerindo, qual filme que você indica. E pra mim também, né, querida? Que eu gosto de ver o que vocês estão assistindo, o que vocês gostaram, o que vocês estão recomendando. Um beijo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e nos vemos agora no próximo vídeo. Tchau e bom filme!